Shalom, shalom, amados. Terça-feira, dia 23 de dezembro. Olha só, quando você passa pelas suas angústias, quando você passa pelas suas aflições, você de imediato já consegue acessar a Deus para trazer a saída, quando você precisa de uma resposta, de uma emergência, ou você encontra dificuldades. Eu já até tenho essa resposta. Eu não sei quem tá aí acessando aí o vídeo, tá? Se você é a pessoa que ainda não tem um relacionamento com Deus, você vai ter dificuldades. É como quando, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa, um jovem, que não entende nada de comida, de cozinha, de cozinhar. Aí a mãe, ou o responsável, viaja e deixa ele em casa e ele, pela primeira vez, ele tem que se virar. Ele vai quebrar a cabeça, não vai? Nossa. Ele vai até comer o que tem, ele vai fazer miojo, se é que ele sabe fazer também. É mais ou menos assim. Então, por isso é importante nós mantermos um relacionamento com Deus. Porque nós teremos certeza, sabe? Não só a certeza, mas o sentimento, a paz, a convicção, a tranquilidade de buscar as respostas no lugar certo e não nos desgastarmos, nos acabarmos, nos desesperarmos ou até procurar respostas em lugares indevidos, em pessoas indevidas, na hora da aflição. Porque o Salmo 57:10 nos diz assim: pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Mas deixa eu fazer uma observação. Ele, quando fala aqui que a fidelidade vai até as nuvens, é porque isso aqui foi escrito no Antigo Testamento. A fidelidade de Deus vai muito além. Para eles, as nuvens eram o limite. E a gente sabe, com a ciência, com o avanço de tudo, que não é. Vai muito além, não é verdade? E quando ele fala que, né, o amor alcança os céus também vão embora, né? E aí, mas o que eu quero? O que essa palavra aqui nos diz? Que Deus, a bondade dele é muito grande. Mas nós precisamos conhecê-lo. Quando nós também chegamos numa cidade onde nós não conhecemos ninguém, é mais complicado. Agora, quando nós já conhecemos, fica bem mais fácil, não é verdade? Eu que já me mudei tantas vezes, um dia o sobrinho meu me perguntou: tia, esse negócio de você ficar mudando. Falei: ai, filho, isso aí é vida, é missão, é ministério, e a gente vai. Eu conheço muita gente. E de cada cidade que eu vou, que eu saio, ficam amigos preciosos, amigos maravilhosos. Alguns deles vão estar me ouvindo agora. E a gente não se fala, a gente não perde o contato, sabe? E aí é muito bom, sabe? É como se a gente nunca tivesse se afastado. Fica aquela alegria, aquela coisa gostosa. Então tem muitas vantagens. E ao passo que já tem pessoas que dizem assim, né? Ai, não, pra mim isso é muito difícil, é doloroso pensar que vou sair daqui. Eu conheço gente que nunca mudou. Eu não consigo jamais me ver assim. Então cada um que seu cada um, né? Mas vamos lá, amados. Nas horas de instabilidade, quando o nosso futuro encontra-se em jogo, às vezes a nossa vida, a vida de alguém que nós amamos, quando nós temos essa intimidade com Deus, o assunto é outro. Quando meu pai, né, dia 22, ontem, ele morreu em 2022, 3 anos. Quando ele morava comigo, eu cuidei dele, ele foi morar comigo os 3 últimos anos, porque meus pais são separados. E aí, né, passou a Covid, né, que foi logo no início da Covid, e meu pai tinha algumas comorbidades. E no final, o que estava acontecendo? Ele estava com tumor na cabeça. E ele caía muito, porque aquele ia apertando, né, e aí o sistema dele de... como é que a gente fala? De direção, né, motor, ficou danificado. E aí ele caiu, rachou o ombro e teve que ir para o hospital passar por uma cirurgia. E naquela hora que ele caiu, eu já fui para oração. E Deus já me falou ali, ele vai partir. E eu entendi. Porque eu já tinha intimidade com Deus. E esse negócio de morte, então, de partida, Deus sempre me fala. Quase todos ele me fala. Ele me fala antes. É bom, é ruim? Não, mas ele prepara, né? E quando ele não fala, porque eu não teria condição de ser preparada. Teve alguma que ele não falou. E eu entendi porque que ele não falou. E aí eu já sabia. E aí, uma semana antes do meu pai ir mesmo, já ficou 38 dias, né? Na UTI.
eu já arrumei a roupinha dele, que ele ia ser sepultado. Então, doeu menos por isso? Eu acredito que a preparação, né? Poderia ter doído muito mais, poderia ter sido, né, devastador. Foi vê-lo ali, aquele corpo inerte, né? A despedida sempre dói. Mas a confiança de que ele estava com Deus, que eu tinha feito, tinha amado ele da melhor maneira que eu podia. Cumprido o meu papel como filha, né? De ter dado ele naqueles últimos anos, né? O melhor que eu podia. Mas eu tô dizendo isso porque quando nós temos essa intimidade com Deus, a palavra fala aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Eu sou privilegiada? Não. Eu escolhi escolher a Deus, ter um relacionamento com Ele. Então eu me torno escolhida por Ele. E a Bíblia fala que Ele revela os segredos dele aos seus escolhidos. E Ele nos revela. E é fantástico caminharmos assim, sabe? Ele fala pra gente. É tremendo. Temos que ter cuidado. Porque às vezes o inimigo também, ele tenta interceptar, ele já sabe da nossa intimidade, nós nos tornamos, de certa forma, meio que perigosos para eles, né? Então, por quê? Deus se antecipa. A gente consegue respostas de Deus. E às vezes até para dar para outras pessoas. Então nós atrapalhamos, frustramos alguns planos. Porque Deus assim permite. Então, amados, e sem nos esquecermos que Deus é o refúgio, né? Que nós podemos correr. O Salmo 91 fala assim para nós, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amados, os salmos são orações, eles são poderosos para nos dizer coisas maravilhosas. Quando eu digo assim, sabe, eu falo em voz alta, já falei isso para vocês aqui, vou falar de novo. Quando eu declaro, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso aí é um sistema de apego, de proteção, tá? Que segundo os cientistas, todos nós, sabe, a neurociência fala, os cientistas, temos essa necessidade de proteção. Então, quando eu declaro isso, o meu cérebro processa isso, sabe? Nós sabemos a quem nós podemos recorrer quando nós estamos passando por ameaças. Quando eu declaro isso, eu tenho uma base segura de ir quando o medo vem. Isso acalma. Calma o quê? O meu sistema, sabe? O meu sistema de alerta fica reduzido, sabe? É onde produz a adrenalina, né? Os hormônios que aceleram, que trazem estresse, ansiedade, sabe? Ele reduz aquela hipervigilância. E a gente precisa entender que tudo em nós está conectado. Nada fica indiferente. Quando eu sinto alguma coisa e penso, vou provocar no meu corpo. Então eu vou ficar acelerada, eu vou ter aí um transbordamento de hormônios negativos que vão gerar no meu corpo uma desarmonia, sabe? Vai me dar indigestão, vai me dar dor de cabeça, vai me dar sudorese e coisas até piores. Então, quando eu oro, quando eu declaro a palavra de Deus, sabe? Declarações verbais, até anotei isso aqui para falar com vocês. Declarações verbais. Quem que falou isso, pastora? Tá provado cientificamente. Para quem gosta de ciência, tá provado. A neurociência mostra que declarações verbais têm um poder único sobre o cérebro. Quando falamos algo alto, ativamos áreas da linguagem, tá? É neurolinguística. Eu também estudei sobre isso, tive o privilégio. Na época a gente pagou em dólar. Vai conseguir pagar. Ouvimos o que dizemos. Essa ativação, sabe, é múltipla. Que eu falo e eu escuto. É múltipla porque eu falo, eu verbalizo e eu mesma escuto. Ativa áreas da linguagem, áreas motoras para produzir, né, hormônios positivos, tá? Torna a mensagem muito mais poderosa, os efeitos, do que apenas quando eu penso, tá bom? Então, amados, vamos declarar, vamos conhecer a palavra. Para eu declarar, eu preciso conhecer. Olha que salmo maravilhoso. Esses dias atrás eu falei sobre o Salmo 27, né? O Senhor é minha... Eu esqueci, peraí. Fala que sua habitação é proteção. De quem terei medo? Quando os meus inimigos vêm contra mim, eu tenho a proteção de Deus. Ah, pastor, mas não tem nenhum inimigo correndo atrás de mim, não. Ah, mas o inimigo não é só inimigo de carne, assim, pra eu ver, não.
o inimigo da conta para pagar a ansiedade, o inimigo de querer comer compulsivamente, o inimigo da língua, que é falar, falar, falar. Esses inimigos aí, ó, eu declarando a palavra, eu posso me livrar deles. Eu preciso identificar, porque é um inimigo. Quando você fala muito, você se autodetona, detona o outro, peca, tá bom? Então são inimigos. Então, amados, nós precisamos manter esse relacionamento com Deus, tá? A proteção de Deus, né? Evita essa vulnerabilidade, sabe? Diz não à vulnerabilidade. Nós, como seres humanos, nós somos criados para tranquilidade, para paz. Por isso que a gente fica inquieto, fica mal, infeliz. Porque nós fomos criados para sermos felizes. Passamos, sim, por desafios, por lapidações, por lutas, sabe? E aí, quem nós somos? O que é que nos define? Eu sou filha de um papai amoroso, lindo. Então eu sou o que me define. E eu sei que é isso aí, que Deus tem tudo de melhor para minha vida. Eu que atrapalho em desobedecer, com a disciplina, tá? E assim é para todo mundo. Amém? Antes de você sair aí, da gente orar, dá um toque aí. Curte, compartilha os seus grupos de WhatsApp. Coloca lá no seu status para rodar, porque isso aí vai ajudar pessoas que precisam ouvir isso. Eu coloco a minha carinha aqui e você coloca suas mãos, a sua boa vontade, sua credibilidade, para que a palavra caminhe, sabe? Porque Jesus está voltando. Há muita gente sofrendo, amados. Há muita gente que uma frase, uma palavra pode resgatar uma vida. Não se iluda, sabe? Eu já vi depoimentos, né, testemunhos de pessoas. Por exemplo, uma vez que eu estava na clínica de recuperação, e o rapaz falou que ele chegava várias vezes ali para se internar, dependente químico, porque eu trabalhei na clínica, fui voluntária, né? E ele falou para mim, pastora, teve um dia, já tinha visto aquilo ali várias vezes, mas nunca aquilo me tocou. Um belo dia eu li aquilo. E a verdade vos libertará. Aquilo entrou no meu coração. Como é que isso aconteceu? Ei, eu penso assim, sabe? Alguém estava orando por ele, alguém orando. Um dia, acontece. Então, amados, sabe-se lá? E nós não fazemos a obra sozinhos, sempre falo para vocês. Nós precisamos nos unir. Então, se você ama a palavra de Deus, acredita, vamos ajudar. Amém? Agora vamos orar. Papaizinho santo querido, nós queremos, antes de qualquer coisa, Deus, te agradecer pelo dom da vida, por estarmos aqui diante dessa tela, Deus, pela minha vida de eu poder levar a mensagem, Deus, pela internet. Pai, por tantas coisas que o Senhor permitiu que fossem feitas a fim de que a palavra se divulgasse, Deus. Muito obrigado, Deus. Pai, são tantas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós precisamos ser gratos, Deus. Nos ajude. Até para sermos gratos, nós precisamos da sua ajuda, Deus. Não podemos nos tornar frios e ingratos, Pai. Não permita, papai. Nos ajude. Toma cada vida, Deus. Nos ajude, Senhor, a entender, Pai, que o relacionamento contigo é a coisa mais preciosa que podemos ter. Mesmo porque o Senhor habita dentro de nós mesmos. Mas para nós termos essa consciência, Deus, é preciso querermos. O Senhor não é invasor, o Senhor é delicado, o Senhor não é invasivo. Não. O Senhor nos deu livre-arbítrio, o Senhor não nos tira ele, Pai. Então, nos dê essa consciência, dessa convicção. Tome os nossos dias. Amanhã será véspera de Natal. Que todo coração que estiver dolorido, sofrendo, sentido solitário, sem saber como vai passar, Deus, e às vezes é a realidade de muitas pessoas, Pai, não poucas. Que a tua mão poderosa, Deus, que o poder das orações que nós podemos emitir, Pai, em solidariedade, em exercício do amor, como o Senhor nos ensina, Pai, alcance tantas vidas que estão doloridas, Pai, sofrendo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.